Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos ao programa Algo a Mais desta sexta-feira. E hoje nós estamos aqui com a Fer, do Prana, com o Tom Miller, que é pesquisador, e vamos falar sobre aceito os termos e condições. Meio forte isso, né? Então vamos ver, porque esse tema é meio cabuloso, será? Então fica conosco, o programa Algo a Mais está no ar. O meu bom dia vai para Fernanda e para o Tom. Sejam muito bem-vindos, gente. Que felicidade ter, Fer, mais uma sexta e terapia aqui conosco. Então, é muito bom estar sempre aqui, né? E essa parceria para mim é linda, é fluida. E bem aquilo que tu falou no início, Laura, quando a gente vai se abrindo para o propósito também se abre para nós. Então vão vindo assuntos polêmicos, assuntos que fazem que a gente possa cada vez mais nos questionar, né? E essa é a maior ideia do meu trabalho. E trazer questionamentos, olhar para as nossas verdades. O que são verdades absolutas, né? Então, quando o Tom topa, eu fico super feliz, né? Tom sabe o quanto eu admiro o processo de vida dele, a dinâmica dele na Terra e a forma com que ele vê isso. Estou bem feliz em tê-lo aqui também. É isso aí, Tom. Seja bem-vindo. Obrigado, Laura. Vamos abrir o jogo sobre os termos e condições da atualidade, do modo que a gente vive e como eles influenciam o nosso dia a dia, né? As nossas escolhas. Com certeza. E quando se fala termos e condições, eu chego a lembrar de guerra. Será que tem alguma coisa a ver com termos e condições? Mas a gente vai conversar durante o programa e vamos poder entender um pouquinho sobre esse papo que, gente, pra mim, ouvir essa frase, quando eu recebi da Fer, aceito os termos e condições, eu gelei. Eu disse, o que será esse termos e condições? Vou começar contigo, Tom. Como a gente pode entender esta frase, só para que as pessoas em casa possam entrar neste tema? Quando a gente compra algum aparelho que necessita da internet, né, para se conectar, muitos deles pedem termos e condições para poder acessar os teus dados, né? Pode ser o microfone, pode ser a câmera, pode ser os teus dados pessoais, RG, CPF, tudo isso, né? Só que vai muito além. Nos últimos anos, a gente ouviu falar muito sobre roubo de dados, né? Que como que as pessoas têm acesso a informações nossas, como elas sabem que eu tô querendo tal celular, como elas sabem que eu tô querendo viajar para tal lugar, e como tudo isso vem pra gente de tudo que é lado. A gente não consegue escapar em nenhum lugar, né? Qualquer rede social, por mensagem de texto, no WhatsApp, em qualquer lugar tá vindo alguma propaganda. E hoje, vindo pra cá com a Fê, ela conseguiu conectar os dois lados, tanto o espiritual da nossa vivência aqui na Terra, com esse lado totalmente tecnológico, que eu acho que uniu o assunto de uma forma muito legal. Que eu não imaginava, mas a Fer deu um jeito de, né, fazer com que isso se conectasse. Então vai ser bem legal. E depois que a gente dá aquele concordar nos termos, não tem mais volta. A gente tem o nosso áudio utilizado por eles, a nossa câmera utilizada quando eles necessitam. A gente vive um Big Brother, cada um o seu Big Brother no mundo, e são bilhões. Só no Google mais de 2 bilhões de pessoas vivem isso, incluindo eu, provavelmente você, a Fê. A gente necessita, o Google hoje é tudo, né? Nas pesquisas, qualquer coisa, se a gente tiver alguma dúvida, a faculdade é o Google. E eles usam aquilo que a gente pesquisou e eles vão guardando lá numa gavetinha para eles, na gavetinha do Tom. Tudo, qualquer coisa, algo que tu escreveu, errou, vai pra lá também. Isso tudo é triangulado e depois, quando precisam de alguma informação sua, eles vão lá naquela gavetinha vasculhar
e achar o que o Tom realmente gosta, o que ele precisa ou o que ele acha que ele precisa, né? É um pensamentozinho, um consumismo, aparecer uma propaganda, um modelo novo de carro, aquele carro vai aparecer para mim assim o tempo inteiro, até ou eu comprar esse carro, ou eles veem que eu já não quero mais ele e vão pular para outro assunto, vão achar o próximo assunto a me jogar até eu não querer mais saber e falar, bom, beleza, não vou resistir, vou lá comprar. Cara, sabe que eu tinha dúvidas em relação ao áudio. Eu sabia que tudo que a gente pesquisa fica lá registrado, mas eu tinha dúvidas em relação ao áudio. Até um dia eu tava conversando, eu vou ter que comprar um sofá. E aí falei, mas eu nunca pesquisei sofá na internet. Nunca tinha pesquisado e visto modelos, porque eu já tinha no projeto. Então eu não precisava pesquisar ele, eu só precisava que alguém produzisse ele e me passasse o valor, por exemplo, né? E incrível que, tipo, os 20 dias que se seguiram depois era só sofá que aparecia na minha... E eu disse, mas eu nunca pesquisei, nunca escrevi. E aí, não, mas estava lá o dito. Então, quer dizer, realmente todos esses dados são coletados. E outras coisas que eu acho incrível, assim, como é que eles adivinharam que eu gostaria disso? Na realidade, eu acho que as informações vão se juntando e eles imaginam que tal coisa pode ser pertinente para ti. Vamos pensar que tudo que está na Terra, né, tudo que está em matéria, é um efeito da energia. Né? Essa energia que vamos chamar de Deus, de inconsciente coletivo, nas constelações chamamos dos campos morfogenéticos. O inconsciente coletivo está sempre ligado. Né? E claro que nós temos pessoas encarnadas, seres encarnados, que têm dons de tocarem mais profunda a alma do outro, a mente do outro, essa conexão toda, né? E é isso mesmo, o Tom fala ali, a gente dá o ok, aceita os termos e condições, né? Aceito, e muitas vezes é uma letra tão pequenininha, e às vezes tem só, para te dar o checkzinho no quadradinho, aceita os termos e condições, e embaixo, em azulzinho, saiba mais, né? Mas ali só tem essa frase. Então, as teorias de que estamos chipados, as teorias em que estamos... E se fôssemos olhar para isso, né? E quando eu vinha na viagem, que uma das coisas que nós comentamos, eu e o Tom, essa semana teve um meme na internet que falava, o universo tá me mandando sinais, né? E aí embaixo a foto do dono do Facebook dizendo, te apresento o universo. Né? Porque tudo aquilo que a gente tá colocando nessas maquininhas, que a gente não desgruda e agora tem no pulso e agora tem em casa, quantos eletrônicos nós temos? Essas frequências que os eletrônicos emanam, elas conectam com as frequências do nosso cérebro, com o nosso coração, com os neurônios do nosso intestino. Tá tudo interligado. E essa tendência toda da evolução da nossa espécie, no sentido positivo e negativo da palavra, né? Tá conectando. Então, sim, eu vou lá e vou procurar o carro que eu vi. Eu vou lá e vou digitar. Isso, Laura, acontece quem estiver assistindo agora. Isso aconteceu lá em casa. Eu e o Dani, já conversando sobre uma pomada, né? Eu cheguei, abri, foi o primeiro post que aparecia, era a dita da pomada, um post patrocinado. E eu tinha falado lá na cozinha, né? Não digitei no celular. Então, o quanto nós estamos, e essa foi a ideia principal do programa de hoje, o quanto nós estamos tomando verdades absolutas, vivendo numa marcha, nós estamos marchando. É assim que funciona e a gente marcha, baixa a cabeça e marcha. E o quanto a gente começa a se questionar. Porque não é porque a Fer, o Tom tá aqui e a Laura que a gente também não tá ou chipado, ou monitorado, ou aquilo que for, né? Mas de que forma eu posso olhar? Porque se existem esses seres, anjos, arcanjos, santos, ETs, governadores espirituais, enfim, conforme a crença de cada um, existem tanto seres de baixa frequência como de alta frequência, seres que querem que a Terra eleve a sua frequência, assim como seres que têm interesse que isso não aconteça. Então, olhar para as teorias da conspiração não para tomá-las como verdade, olhar para a religião, mas não como tomá-las como verdade, mas para que a gente possa se questionar. O que é isso que está acontecendo? Eu falei sobre um sofá e me apareceu um modelo de sofá. O que é isso que está acontecendo que todo mundo precisa postar uma foto na praia? Porque nós fizemos isso, nós entramos nessa marcha. E por mais que eu pense, que o Tom pense, a gente está tentando sair da marcha, quando a gente vê, a gente está na marcha de novo.
né? Porque existe um padrão. O meu publicitário, vou mandar um beijão aí pro Felipe, ele sempre que vai fazer algo meu, ele me diz, Fer, nós vamos usar tal frase porque essa frase vende. E eu digo, não, a gente não vai usar essa frase. A gente vai usar outra frase. Um outro tipo de palavra, um outro tipo de colocação, porque eu tento, na maioria das vezes, olhar para as minhas posturas, para as minhas condutas e perceber até onde eu estou seguindo a manada, a tão famosa vida de gado, né? E até onde eu estou tentando ser uma ovelha negra ou tentar olhar de um jeito diferente, tentar sair dessa marcha. Por quê? Quando a gente olha para a história da nossa espécie, eu gosto sempre de trazer Jesus, né, onde a gente olha para essa vivência, para essa experiência dele, ele também tentou sair da marcha. Ele tentou nos mostrar um amor incondicional, uma cura que existe em todos nós, que todos nós somos filhos de uma força criadora e que nós temos um poder. E nos dá o livre-arbítrio de usar esse poder para o bem ou para o mal, para o lado sombra e para o lado luz. Mas isso existe em nós. Então, a quanto nós tomamos como verdades, e postei, quando eu postei o card daqui, eu coloquei a frase, né? Da onde vem a tua verdade? Da onde vem a minha verdade? Porque nós não sabemos de onde ela vem. Nós não nos questionamos de onde ela vem. Da onde vem essa verdade que eu estou aqui agora sentada falando sobre isso? Da onde eu montei esse conjunto de crenças, de ideias, de estudos para falar o que eu falo, para pensar o que eu penso, para votar em quem eu voto, para usar a roupa que eu uso? Da onde veio isso? Então, a ideia principal, tanto dos programas aqui na Sexta e do meu legado, é que as pessoas possam se questionar o tempo todo. Eu posso me questionar, porque senão eu vou ver que tem ali o sofá, e aí, como o Tom falou, eu já estou convencida a comprar. E vou lá e compro. E tudo bem que eu faça isso. Mas por que eu estou fazendo isso? Por que tinha um sofá no meu telefone? Trazer essas questões, importar, né? Deixa eu começar a me importar com a minha dinâmica terrena. Porque por alguma razão eu encarnei nessa família, nesse corpo, com esse grau de consciência, inferior, superior, não sei. Por alguma razão eu decidi vir para cá. Existe uma força que rege tudo isso. E se eu, em uma consciência, decidi vir para cá, o que eu vim fazer aqui? Porque talvez isso dê mais sentido para a dinâmica terrena. Talvez. Uhum. Fer, quando tu fala nessa questão de aceitar tudo que é colocado para nós, e porque a gente tem um benefício ao aceitar isso. Então, eu aceito para ter aquele benefício daquele site, daquele... Enfim, mas são termos... Eu aceito coisas impostas a mim. Eu só... Então, como eu posso entender que tem uma outra situação? O pessoal dizia, há muito tempo atrás, vão chipar todo mundo, a gente vai chegar no mercado, a gente vai passar o pulso, e ali o pessoal já vai fazer a compra, né? Tudo bem certinho, vão saber quem vai entrar, quem vai sair, enfim. Na verdade, eles nem precisaram implantar nada. A gente, de livre e espontânea vontade, a gente tem algo que já regula tudo isso pra nós e que a gente chega no mercado, a gente só encosta, lê QR Code, coisa assim, deu, pronto, já pagou. Já sabe quem entrou, já sabe quem saiu, já sabe quem pagou, o sistema já sabe tudo que tu fez o dia inteiro hoje em relação ao... E esse a gente vai falar no maior medo da condição humana, né? O ser humano, o maior medo do ser humano é de não ser aceito. Então, por que a gente faz? Para pertencer. Eu faço isso para pertencer à espécie. Eu faço isso quando eu quero ter likes, quando eu quero ter visualizações, quando eu vejo quantas pessoas curtiram, compartilharam, interagiram. Nós todos, a Fernanda incluída nisso, né? A gente se sente pertencente. Nossa, eu estou sendo aceita. Nossa, essa foto que eu postei foi aceita. Nossa, esse pensamento que eu estou compartilhando foi aceito. Então, nós fizemos isso para ser aceito. E o termo aceito, ele não é o sinônimo de ser compreendido, né? Porque quando eu compreendo, eu não preciso aceitar. Eu compreendi. Então, aceitar é diferente de compreender. Tá certo. Pessoal, o nosso papo tá super especial. Eu sei que para quem segue a Fer, o Tom, e para quem assiste o programa Algo a Mais, principalmente na sexta-feira, sabe muito bem que esses assuntos, eles tendem a mexer com o nosso inconsciente e, ao mesmo tempo, nos fazem, nossa, repensar várias atitudes da vida. Então,
Fica conosco que a seguir a gente vai ter mais papo referente a isso. Estamos de volta com o programa Algo a Mais desta manhã, hoje recebendo a Fer do Prana, minha co-apresentadora, né, Fer, porque de tantas vezes que ela já veio, e como é gostoso ouvir todas as verdades trazidas aqui pro programa. A Fer também veste regla, está linda, deslumbrante, e para ver como existem vários estilos lá, né, Fer? Para quem gosta de algo mais leve, para quem gosta de algo mais despojado, para quem gosta, então, é para toda a família e vários estilos. E estamos aqui com o Tom Miller, que é pesquisador e tem também as suas verdades para trazer, contar e para a gente trocar essas ideias e ter uma noção geral do que é falado, né? Hoje a gente está falando sobre aceitos, termos e condições. Isso é algo que em qualquer local na internet que a gente vai acessar tem aceitos, termos e condições. Então a gente nunca lê nada, a gente aceita porque tem um benefício aí para nós. Então eu não vou ficar lendo folhas e folhas ali, né, pra dizer assim que eu preciso de tal coisa, então eu aceito e vou, e deu. E aí que a gente vai ver exatamente o quanto vale o benefício de aceitar essas condições e também o que realmente vale a pena para nós. Tom, como é que tu vê isso? Eu venho há alguns anos lá em casa numa pegada do minimalismo. Quando eu descobri o minimalismo, eu vi o quanto a internet ajudou a construir o monstro, né? Que é o consumismo, tem que ter o melhor carro, tem que trocar, tem que ter uma casa grande, tem que estar com aquela casa abarrotada de tecnologia, tem que estar com o celular conectado com o computador conectado com a Alexa ligando as tuas luzes em casa. E tudo isso... Comprando um apartamento e não sei aonde. Isso aí. Ela ouviu falar. E ela, Alexa mesmo, esses dispositivos que a gente tem em casa, que a gente acha que melhora, facilita a nossa vida, eles estão escutando o tempo inteiro a gente. Então também eles estão captando tudo que a gente está falando para usar depois e vender. Outra coisa que é usado muito, eu vou usar pelo menos os exemplos mais diários nossos, né? Que a gente usa no dia a dia. Se eu sair da minha casa em Veranópolis e parar aqui agora no estúdio, o Google ele vai captando cada empresa que tem no caminho. Cada empresa ele vai monitorando. Depois ele joga isso para os arquivos e vai jogando para você. Com o tempo que a gente faz esse caminho, como a Fer, ela está aqui, ela faz esse programa, o Google sabe aonde a Fer sempre passa. E o Google vai dizer, essas empresas, assim que a gente jogar para a Fer, em algum momento lá na cabecinha dela, ela vai falar, eu já passei por ali, eu vou parar ali para ver o que é. Porque ela já recebeu tanto aquela informação e ela sabe que está no caminho dela. Então o Google tem esse poder, não só o Google, Facebook, Instagram, principalmente o Instagram hoje, que é a maior rede de todas, né? Junto com o TikTok. Então o TikTok já é uma coisa, ele é mais jovem, mas ele já está usando dessas ferramentinhas. Agora com o estouro da guerra, se entrar no TikTok é só a guerra, é os soldados fazendo TikTok. Porque eles precisam se sentir pertencentes a algum lugar. E ganhando likes, ganhando curtidas. A vida já não importa tanto. O que importa é que eles estão lá fazendo a live, eles estão lá correndo o risco de ganhar uma bomba na cabeça, mas que eles vão ter muitos likes porque eles estão lá onde eles têm que estar. Na nossa área da fotografia também tem isso. Se pegar a fotografia, ela também segue uma moda. O filtro usado, a câmera usada, o fotógrafo X, ele é patrocinado. O fotógrafo X é jogado para todas as redes sociais e todos os fotógrafos vão receber a informação de que aquilo que ele está fazendo é a verdade absoluta, é aquilo que tem que ser feito. Um Sebastião Salgado da vida, que passou a vida inteira fotografando no preto e branco, ele vai continuar no preto e branco porque ele sabe que ele faz muito bem aquilo. Já quem tem uma tendência a não saber o que está fazendo ao certo, vai seguir a manada, vai seguir a boiada.
e vai entrar nesses algoritmos. Vai comprar aquela câmera, vai se matar para tentar fazer aquela foto que daqui a alguns meses já vai mudar, porque o algoritmo mudou. E daí você vai ter que correr atrás daquela máquina de novo. E assim segue o gado, né? A gente vai seguindo o algoritmo que está no momento. Então, talvez é aí que a gente precisa prestar atenção no que realmente importa para nós. É isso aí. Porque a gente tem a nossa essência, a gente sabe, no fundo a gente sabe o que cada um de nós faz bem, e a gente sai desse foco. E o que precisa, o que não precisa, o que até talvez aí que entra a tua ideia do minimalismo. Isso aí. O que realmente eu preciso. Isso aí, eu tirei várias caixas de coisa lá em casa. Tem um formato do minimalismo que é legal, que ele ensina que você pode guardar tudo como se fosse fazer uma mudança. E selar essas caixas e realmente tirar só o que precisa. E daí a gente vai ver que dentro de 20 dias a gente precisa de muito pouca coisa para viver. Meu Deus, eu tô vivendo isso há 6 meses. Nossa, isso é verdade. Gente, realmente, essa tua colocação de dizer sim, o que a gente precisa prestar atenção no que é manada, no que é nos imposto, no que a gente aceita de forma fácil, prática, porque eu vou estar no grupo, porque eu vou estar sendo aceito de alguma forma, sabendo que talvez no teu exemplo, com o material que eu tenho, eu posso fazer da mesma forma, posso continuar o meu estilo, que o pessoal me gosta porque é assim. É a tua assinatura. É a minha assinatura. Fer, como a gente vê essas o menos que é colocações? mais, às vezes, né? E a vinda de Jesus, a cura que Jesus fazia, né? Era simples. O simples, ele tem todas as respostas que a gente precisa. A gente que fica criando numa forma humana, numa condição humana, algo faraônico, né? Para eu conversar com Deus, eu preciso de mediadores. Para eu merecer tal coisa, eu preciso... Quem disse que é assim? Né? Se é tudo tão simples. Então, muitas vezes, a vida nos tira, né? Tudo para que a gente veja que tem o suficiente. Né? Então, quantas vezes uma pessoa perde bens materiais, algumas pessoas desencarnam por alguma razão, veem a sua saúde debilitada, e aí vem que já tem mais do que suficiente. Né? Esse é um dos pontos que a Fer comentou agora do tudo que importa, desse lance mais minimalista. Às vezes a gente precisa perder tudo para entender que o que importa mesmo não tá no material, né? Tem o livro, o filme, o Clube da Luta, que é espetacular, é uma obra, e lá é das principais frases que me marcaram é que você não possui as coisas possuem você. E né? Porque quantas vezes a gente... Vamos pensar, já que veio o sofá hoje, vamos falar de sofá, né? A pessoa comprou um sofá novo, então, né? Foi lá, encontrou o modelo que queria, pagou lá 2, 3, 5, 10 mil de um sofá. E aí as crianças querem pular no sofá. Querem comer pipoca assistindo um programa de TV. Pensa no propósito de comprar um sofá. Por que existe um sofá numa casa? Numa sala de estar. Né? Para que a gente possa sentar com a nossa família, ficar confortável, relaxar e ter um bom momento em família. Ok? A criança vem correndo porque pisou na grama lá fora. Tá com o pezinho sujo. Vem comendo um chocolate. E vem correndo no sofá. Não que o sofá é novo. Perdeu o propósito. Perdeu o propósito. Muitas das nossas crenças em relação a trabalho, elas acontecem na nossa fase anal, que é dos 4 aos 7 anos de idade. E aí a criança começa a perguntar, onde está a mamãe? Onde está o papai? A vovó, a tata, a professora diz, a mamãe precisou ir trabalhar. O papai está no trabalho. O papai está no trabalho para que a gente possa comprar um carro novo. O papai está no trabalho para que a gente possa comprar aquela bicicleta que tu quer, né? E o papai chega cansado. Que hoje o trabalho foi horrível. A criança passa o dia esperando o papai. E o papai sai, se afasta da família para poder dar algo melhor para a família. Uma casa melhor, um carro melhor, levar para as férias.
E quando ele chega e o filho ficou esperando o papai o dia todo, o papai tá cansado. E ele não dispõe do tempo para a criança. O que a criança pensa sobre trabalho? Vai pensar que trabalho é bom? Porque perdeu o propósito. O papai me deixa sozinho para trabalhar. Sim. E eu passo o dia, fiz um trabalhinho pro papai, juntei umas britas pro pai, né? Coisas que as crianças fazem para mostrar pros pais, né? E quando o papai chega, ele não consegue ver porque ele tá cansado. Então, o trabalho pode ser ruim. Trabalho não é uma coisa legal. E esse pai que saiu para trabalhar, para melhorar a vida do filho, também esqueceu do propósito, do porquê que ele se afasta todo dia do clã. Então, entender que nós temos o suficiente. Bom, é pra gente ficar conformado com isso? Não, não é isso. Mas é tão simples eu saber que pro meu filho, se eu ganhar, pra minha esposa, pra alguém que a gente ame, né? Se eu ganhar um monte de dinheiro ou pouco dinheiro, mas eu não estiver disponível na presença, né? Se tu perguntar pra uma criança se ela prefere ir com o pai até o mercado, com um carro que custa vários reais, ou se ela iria a pé de mãozinha dada, pra ela, o importante é que ela fosse com o pai. Então, a teoria que o Tom traz hoje do minimalismo e a gente olhar para esse simples, para esse essencial que é muito simples, estão nessas pequenas coisas. Do que me adianta um sofá, de uma marca, de um estofado, se eu não conseguir ali sentar e ser feliz com a minha família. Perdeu o propósito. Eu só aceitei condições de que ele seria lindo pro lugar, mas para o resto... Isso. Então, quando a gente aceita termos e condições, é isso, porque se tu chegar na casa e ver um sofá rasgado, um sofá sujo. Então, a gente entra nos benefícios que eu digo, até eu falei que vendo esse nome, me lembrou a guerra, né? E aí eu até comentei em off aqui com vocês que o que me parece uma guerra acontecendo pelo benefício de alguém, e a gente pode talvez entender qual é o tipo de benefício, né? Onde pessoas aceitam, né? Aceitam ou por vezes são obrigadas, né? Influenciadas a estar lá, combater outras pessoas que também não podem estar sendo influenciadas de alguma outra forma e, enfim, aceitarem para estar lá e fazer uma guerra. Então... E, Laura, quando a gente para pensar assim, tudo que tá na Terra, né? Cada humano que tá na Terra, ele representa um pedaço do universo. E cada um de nós tem um universo. Nós somos um universo de possibilidades, nós somos seres infinitos em uma experiência finita, né? A vida na Terra ela é uma experiência finita, mas a minha alma, o ser que habita em mim, o meu avatar, o anjo, a verdade de cada um, ele é infinito. Então, quando a gente olha para uma guerra, quando a gente olha para um ato de violência, não só de guerra, mas a violência psicológica, a violência sexual, né, tantos outros tipos de violência, tudo isso vive em nós. Então, quando a gente olha para a guerra que está acontecendo em um país, numa determinada situação, eu preciso pensar que existe uma guerra dentro de mim. A guerra que comprou o sofá legal, né, para que o filho fosse feliz, e que não deixa o filho ser feliz no sofá. Então, essa guerra nos representa. Nós vivemos guerras interiores o tempo todo. Nós vivemos guerras com as nossas partes, com a parte minha que quer ser boazinha e a parte minha que é maléfica, que é, né, a parte minha que quer ser saudável e comer coisas naturais e a parte minha que adora batata frita. Então, a gente tem uma guerra interna. Aí essa guerra interna é projetada dentro da minha guerra interna na minha casa. Com o meu marido, com as crianças, com os animais, com todas as pessoas que convivem dentro daquele clã. Com o vizinho do prédio, da rua. Tudo que está na Terra está a serviço da humanidade. Se esse serviço vai ser usado a favor ou contra, é uma escolha individual. Mas nenhum humano encarnado não está representando algo que não exista na espécie toda. Então, quando a gente olha para isso, nós tiramos pessoas para Cristo, entende? A nossa espécie faz isso há milhares de milhões de anos. A gente tira alguém para Cristo, a gente olha para aquela criatura e a gente esquece
que ela também está na mesma condição humana que eu, que ela também veio para cá por alguma razão e que de alguma forma ela nos representa. Essa pessoa nos representa de alguma forma. Então, que a gente possa olhar para qualquer fator externo e perceber aonde isso está em mim. Porque a frase é clara, uma só palavra e serei salvo. Não está dizendo que quem fez guerra não vai ser salvo, não está dizendo que quem não criou o filho não vai ser salvo, né? Da onde vem isso? O que seria esse ser salvo? O que é essa experiência que a gente chega aqui sem nada e também sai daqui sem nada? Para chegar aqui a gente ganha um corpo e esse corpo vai adquirindo bens que vão ficar aqui, desde o corpo até os bens. Então a gente passa uma jornada terrena brigando por coisas que não nos pertencem. Como disse o Tom, as coisas são feitas para serem usadas e as pessoas para serem amadas, né? E de que forma a gente está olhando para essa verdade, né? Com certeza. Tom, dentro toda essa explicação da Fer, muito bem colocada, o que mais a gente pode falar em relação aos termos, aceito termos e condições? Dentro do que a Fer colocou da guerra, que é bem interessante, a guerra interna que cada um de nós tem, né? E vai aflorar variando com o que a gente vai receber, né? A gente tá na internet o dia inteiro, a gente vai receber ou muito amor para quem procura isso, ou muito ódio para quem procura isso. E é exato, tem gente que se perguntar da guerra não vai nem saber que tem guerra, porque tá tão numa outra vibe do negócio que aquilo ali não existe quase, né? Mas como aflorar o pior da pessoa nela e como aflorar o melhor dela, né? Na guerra agora, que tá acontecendo, que a gente tá vendo pela TV. Por que tem algumas pessoas que não conseguem nem pegar a arma na mão e outras estão lá fazendo o escarcéu, criando a guerra mesmo, pelo país, pela pátria, né? Tem um fato real que virou livro, virou filme, que é o Cães de Guerra, que é 2 jovens que vendiam arma para os Estados Unidos. E isso acabou virando um caso judicial depois, porque os Estados Unidos não poderia comprar aquelas armas de 2 meninos de 20 e poucos anos, e eles compraram. E os meninos acabaram vendendo bilhões de dólares pro Pentágono e eles não tinham aquelas armas. E o que aconteceu ali? Com a influência, com a internet influenciando as pessoas, eles conseguem moldar os soldados deles. Tanto na guerra do Iraque, qualquer guerra. Isso lá desde a primeira guerra, quando não tinha internet ainda, eles já tinham uma propaganda para fazer as pessoas pensarem de forma diferente. Eu vou usar 2 exemplos. O primeiro é o Pearl Harbor, que eu acho que a maioria assistiu aquele filme romântico, lindo, belo, mas de que romântico não teve nada, aquela situação. O Japão atacou os Estados Unidos. A história que a gente conhece, o Japão atacou os Estados Unidos e os Estados Unidos teriam que atacar o Japão depois daquilo, né? O que aconteceu? Os Estados Unidos sabia do ataque que estava vindo, mas nunca avisou ninguém. Isso está documentado. Então o Japão foi lá e atacou, estava todo mundo dormindo. E o que isso causou na população? Uma revolta danada. Só que ninguém sabia que eles sabiam que o ataque ia acontecer. Para eles, pegaram um americano desprevenido. Isso foi uma tremenda covardia. E isso foi jogado na imprensa, jogado na época que era a TV e o rádio, né? Foi jogado até que todo o país estava mobilizado para entrar naquela guerra. Eles falaram, não, nós vamos ter que entrar. Olha o que eles fizeram com nós. Ninguém sabia da verdade por trás, né? E agora está acontecendo a mesma coisa lá na Rússia e Ucrânia, só que de uma forma muito mais sutil. Quem está controlando essa história está provavelmente numa cobertura, mandando os algoritmos fazer o que precisa fazer e embrabecendo os dois lados para juntar gente, juntar exército para se atacarem. Quem que está ganhando nessa guerra? Quem está vendendo as armas, né? Quem está vendendo as armas são os únicos que estão ganhando dinheiro nessa guerra. Que a gente pode especular várias empresas, mas enfim, uma delas vende tanto para a Rússia quanto para a Ucrânia. Ela é mais ou menos aquela situação do desenho do pica-pau, que ele dá um porrete para um e dá no outro, tira do outro e dá no outro. O pica-pau é os Estados Unidos dando o porrete para a Ucrânia e para a Rússia se baterem, né?
Mas esse ponto ninguém vê. A galera tá cega pelas redes sociais, pelo que tá sendo jogado. Quem tá de um lado vai ver o inimigo, quem tá do outro e vice-versa, vai ver os inimigos sempre. Nunca vai ver o lado bom de cada um, né? E a guerra é isso, é tentar manipular da maneira que dá com o que se tem. Uma vez a gente tinha a TV e a rádio, hoje a gente tem a internet, e a internet é muito mais poderosa, né? Aconteceu com o cigarro nos anos 20, eles falaram como a gente vai fazer para as pessoas fumarem algo tão prejudicial. A gente vai colocar os artistas fumando, as mulheres mais bonitas da TV fumando. E eles colocaram essas mulheres fumando e nas décadas seguintes, porque a coisa funcionava mais lentamente naquela época, todo mundo fumava. Tudo era bonito quando se tinha um cigarro, era luxuoso. Status, né? O médico mandava o paciente fumar para tirar o estresse. Então, era tudo um lance em volta da Philip Morris, né, que era a dona de tudo. E eles mostraram mais uma vez lá no passado como a propaganda influencia, mesmo que faça mal, mesmo que destrua famílias, como a propaganda influencia, como as pessoas aceitavam os termos e condições lá no passado já. Gente, E bom pensar sobre isso, porque se a nossa espécie pôde toda fumar, porque era legal, e hoje ter toda essa consciência, é possível que a gente saiba lidar com outros conflitos e outras situações. Basta que a gente queira despertar, né? E pode ser mais rápido, então, né? Isso aí. Então, pessoal, eu não gostaria de estar aqui pausando o nosso papo, que tá muito legal, mas nós vamos para mais um breve intervalo comercial e a seguir a gente retorna com o programa Algo a Mais. Estamos de volta com o programa Algo a Mais. Eu gostaria que abrissem a câmera para mostrar como a Fer tá chipada. Ela tava mexendo no celular. Super chipada aqui. Com relógio, Relógio, celular. Isso aí. Não, mas, poxa, é aí que vai ser legal a gente continuar o papo. Porque isso que é interessante, né, Laura? A gente perceber que quando a gente generaliza, a gente julga. E quando a gente julga, a gente não acessa o amor incondicional. Então, isso quer dizer que celular não é legal? Pois é. Que a rede social não é legal? Não. Que a internet não Né, é Tom? legal. Aquela experiência que o Tom falou que foi feita sobre o quanto a internet aproximou pessoas. O pessoal do Facebook comentou isso. Os funcionários que se demitiram do Facebook, para quem está assistindo e quer assistir um documentário muito bom para entender as redes, é O Dilema das Redes. É muito bom. Ali tem alguns funcionários do Facebook, do Google, que dão seus depoimentos como que virou o que virou as redes sociais hoje. Mas como elas começaram bem simples também. Isso que a gente vinha comentando na viagem. Ele colocou, no início, a gente fez pais reencontrarem filhos, a gente reuniu muita gente que estava perdida, a gente ajudou muitas causas sociais, só que aquilo foi crescendo, foi perdendo o controle e no meio de tudo isso veio o dinheiro. E quando veio o dinheiro, a coisa tomou outra proporção, né? Mas tem um lado bom. Maravilhoso, Sempre né? Sabe que uma vez eu vi uma cena num filme, que era um filme antigo, e aí a mãe tava dizendo, essa é a tua avó, lembra dela? Porque ela morava em outro país. Eu só pensei, mas como lembra dela? A tua avó, é óbvio que tu tem que lembrar dela. Não, eu não me dei por conta que antigamente não era fácil, assim, as pessoas se encontrarem, se enxergarem. Não era, tipo, fazer uma chamada de vídeo, tô vendo minha avó. Não existia isso. Então, é óbvio, se tu passa anos, né, até viajar de um país para outro era muito difícil. Então, óbvio que tu lembra da tua avó. Na realidade, como assim lembra da tua avó? É óbvio que tem que lembrar da sua avó, né? Imagina, eu lembro quando meu pai comprou uma coleção de dicionários. Era uma coleção de dicionários e tinha, por exemplo, a letra A era um, a letra B e C era outro. Né, a letra D, era uma coleção toda. Sim. E quando a gente precisava fazer um trabalho, ia na biblioteca, pesquisava no livro. Então, hoje a gente vai ali, o Google, né, o oráculo, a gente vai lá, consulta o oráculo, né? E aí o oráculo mostra numerologia, vai mostrar o que a gente quiser procurar, vai estar ali. Então, olha a importância disso. Nossa, facilitou. Eu lembro, na escola, eu tenho 43 anos hoje na Terra, né? Nessa vida. E aí, a gente ia na escola, passava uma semana indo todas as tardes, cada um fazendo um resumo de uma parte do livro, um que começava a datilografar, né? E eu lembro quando chegou a primeira máquina que apagava, que tinha o corretivo, aí depois tu escrevia em cima.
né? Talvez muitas pessoas que estão assistindo agora nem sabem o que eu tô falando. E agora tu vai ali, tu já tem... Então, ficou mais fácil eu pesquisar um conteúdo. Entretanto, da onde vem esta fonte? Né? Porque aí eu parei de me questionar em algumas coisas. Né? E o quanto ficou mais fácil fazer um trabalho. E esse trabalho também, será que eu realmente fiz ou eu fiz um Ctrl+C, Ctrl+V? Então, entender que tem os dois lados. Basta que a gente... o que é imposto e deu. Entende? Basta que a gente queira usar o celular para algo legal, né? Para que eu possa, assim, ter uma dose. Dose, né? Entre veneno e remédio é a dose que faz todo sentido. Então, se a gente puder... Nossa, um eletrônico, que legal. Tô assistindo o programa da Conecta. Tô vendo as coisas aqui da nossa região. Vou lá ver no Tom, que tá mostrando sobre um cometa que atingia a Terra, de uma imagem que foi feita em outro lugar do mundo. Né? Então, que bom a gente ter isso. Mas de que forma a gente usa isso? Porque se nós rotularmos como bom ou ruim, a gente também prendeu novamente. A ideia é soltar e não prender, né? Que eu possa... como eu pondero o uso disso? Né? Porque ninguém está encarnado aqui neste ano, neste tempo, que não seja por alguma razão maior, né? Com certeza. Tom, estamos encarnados para viver várias situações. E uma delas é essa que então é o tema de hoje. O que mais podemos falar sobre? Pelo bem do nosso psicológico, filtrar o máximo possível. Hoje depende muito das redes, a própria, enfim, a minha empresa, a sua empresa, a Fer, com o Prana, a gente depende das ferramentas para divulgar, né? As pessoas estão ali, mas usar de forma consciente. A gente usa, eles que nos usam para agariar esses dados, né? Tem muita gente que largou o Facebook, encerrou as contas e tal, e todos falam a mesma coisa, vivem muito melhor, né? Existe uma certa ansiedade que foi criada pelas redes sociais, para ver se tu ganhou like, para ver se alguém curtiu, e eles moldaram isso de uma forma tão sutil lá dentro. O próprio cara que criou o joinha e o cara que criou o coraçãozinho, eles dão depoimentos nesse dilema das redes. E ele falou, cara, o joinha é um positivo, é uma coisa positiva. O coração não tem coisa mais, o símbolo mais universal do amor, né? A gente criou para unir as pessoas. O que eles fizeram depois com esses símbolos, hoje, é uma verdadeira desgraça, assim. As pessoas estão carrascos daquilo, né? Elas fazem cirurgias plásticas para ficar parecida com o filtro que foi imposto como o filtro mais bonito. Nós, como fotógrafo, a gente quase tem um treco, né? Quando vê aquelas pessoas, às vezes, usando aqueles filtros cabulosos. Mas aquilo foi imposto como a verdade suprema da beleza. Hoje, conversando com médicos, cirurgiões plásticos, eles falam que boa parte da clientela que vem lá pede para ficar parecida com o filtro. Qual é a cirurgia plástica para ficar parecida? Pensa que daqui a 1 ano isso não vai mais existir. E aquelas pessoas vão estar lá, engessadas daquele jeito. Né? Então, é algo muito superficial. E a gente está amando coisas e usando as pessoas. A gente está no caminho inverso. E a gente pode mudar isso a qualquer momento. Né? É o que as redes sociais, elas tentam jogar pra gente. A gente faz o caminho. A gente pode ir pro lado bom, pode procurar melhor hashtag, se espiritualizar, cuidar da parte mental. A gente que vive na internet, o canal com Verdade Mundial, até a gente faz piada, mas é verdade, os youtubers estão com sérios problemas psicológicos, principalmente os maiores, Felipe Neto, Whindersson. Eles não demonstram. Eu não posso demonstrar lá. Se eu demonstrar lá, cai tudo, né? Sim, porque é uma liderança, né, Tom? Isso. Os youtubers hoje, eles têm uma liderança, até uma liderança espiritual. Isso. Como se tu parar pra pensar, né? Sim. Tem pessoas que vão ver o que o Tom fala pra poder se basear, o que o outro youtuber famoso fala pra poder se basear. Então, esse lugar é um lugar de responsa, né, Tom? É isso aí. Meu Deus.
Fer. E o prego que se destaca é o primeiro que toma martelada. Meu padrasto sempre me fala isso. Essa é a frase do meu padrasto. Fernanda, olha que o prego que se destaca é o primeiro que toma martelada. Bom, então que a gente tenha vindo para a Terra para tomar essas marteladas aí, né, Tom? Eu aceitei essa missão de olhar para minha própria história e fazer as pazes com a nossa história. Isso é muito importante. Por quê? Porque quem que vai querer mudar o corpo? Quem que vai querer mudar o rosto? Quem não está em paz com a experiência. Porque quem está em paz com a experiência, eu estou em paz com o corpo que eu tenho. Bom, isso quer dizer que eu não preciso cuidar da minha saúde, fazer um exercício físico? Não, isso é outra coisa. Né? Então, é bem importante a gente separar isso. Se a minha alma vem para a Terra nesse corpo, se eu tenho essa experiência, o que eu preciso com ela? Porque eu sou o resultado da minha história. Né? Então, eu fui uma Fernanda adolescente, eu fui uma Fernanda que experienciou várias coisas que a adolescência traz, né? A experiência do álcool, da droga, do conhecer parceiros sexuais. Tive essa experiência me tornou quem eu sou. E quando a gente não está em paz com a nossa missão na Terra, com o nosso corpo, com a nossa experiência, a gente quer mudar algo. E tudo bem que a gente queira mudar algo, mas de que lugar? De algo que eu aceitei como imposto ou de que é uma verdade que eu senti no meu coração? E é de dentro para fora e não de fora para dentro, né? Porque tá tudo bem. Mas o que eu posso fazer para acessar esse tudo bem, para ouvir esses seres de luz, esse Deus que mora em mim, essa conexão do que eu vim fazer aqui, né? Porque para que a gente possa se desviar da nossa missão aqui, é um estalar de dedos, é um clique. Né? Então, que a gente possa perceber e começar a se questionar, né? As respostas estão todas dentro. Como a gente fala que existem muitas possibilidades hoje, pelo fato da internet, realmente, para se desviar, é um clique. É um clique. É fácil, né? Se desconectar. Quando que tu vem e fala, não, é legal olhar para dentro, é legal a gente parar, ver o que realmente vale a pena, o que não. Mas passou 15 dias... É um clique pra gente desconectar tudo isso. Orar e vigiar. E depois, e pra voltar é difícil. Então, assim, é bacana a gente e eu digo que toda sexta-feira, pelo menos, me faz repensar várias situações. Então, espero pra quem esteja em casa também. Pessoal, gostaria de agradecê-los. Tom, obrigado. Olha, muito feliz. É muito bacana porque o Tom, né, ele traz toda uma ideia, como tu é pesquisadora, fotógrafo, né, o Tom, mas que tu traz toda uma vivência, uma ideia diferenciada, então como é legal te ouvir. Muito obrigada. Tá? Eu agradeço. Fer também, querida, agora a gente conversou, falou, bateu as ideias de novo, vamos lá. Sempre bate. Né? É isso aí, obrigado, maravilha, Fer. Mais uma vez, muita coisa legal, muitos ensinamentos. Eu digo que quem compra essa verdade aceita, né? Termos e condições. Mas eu quero dizer que é uma verdade pura e, por vezes, questionável, que então cada um vai dar o seu, né? E é aí que é a ideia do programa de hoje. Entra na internet, aceita ou não os termos e condições. E que possamos todos nós compreender mais e aceitar menos. Né? Tudo que eu aceito eu não compreendi. Então, que eu possa tentar acessar dentro de mim a minha compreensão sobre os fatos. Né? Esse é um desejo de hoje para mim e para todos os humanos aí encarnados nessa experiência. Maravilha, Fer, muito obrigada mais uma vez. Lá. E agradecendo eles, agradeço a você que está em casa, nos acompanhou nessa manhã ou nesta noite, para quem assiste na sexta-feira à noite ou em algum outro momento de reprise, o que está postado. Aproveitem esse conteúdo porque ele está gratuito, disponível para você. E não precisa aceitar termos e condições. Pessoal, agradeço, continue na programação da Conecta Mais e até segunda-feira. Até lá.